De volta com o Gazeta Entrevista, ao vivo, agora 1h48. Está conosco o Germano Marino, presidente do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Acre. Antes de começar minha conversa com o Germano, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge, a cooperativa que faz um trabalho social que gera oportunidade de renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente. É unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, Germano Marino, boa tarde, satisfação recebê-lo. Eu já anunciei no início do programa sobre essa notícia. Ontem o Tribunal de Justiça do Acre suspendeu a vigência da lei que criou o Estatuto da Família, uma lei aprovada na Câmara Municipal de Rio Branco. E desde a votação, depois a sanção dessa lei, que houve muita polêmica, especialmente envolvendo a população LGBT, que se sentiu discriminada com esse estatuto, muito embora a questão seja muito mais ampla, mas ficou mais evidente a posição de vocês, exatamente porque é a minoria que sofre a maior discriminação. E aí, depois de tudo isso, quer dizer, acabou que prevaleceu a ideia de que, de fato, até agora tem sido considerado inconstitucional, pelo menos essa é a posição unânime do Tribunal de Justiça, falta julgar o mérito. Mas, enfim, como é que a população recebe essa decisão e qual é o sentimento da população depois de transcorrido tanta polêmica e tantas agressões que aconteceram ao longo desse período, né? Primeiro, agradecer a oportunidade da TV Gazeta, aqui o seu programa, Gazeta Entrevista, da gente estar podendo desmistificar. E agradecer também ao Ministério Público do Acre, através do Dr. Sami Barbosa, que foi que fez a defesa oral, né, da ação de inconstitucionalidade do projeto de lei, né, que esse virou lei pela aprovação dos vereadores, após o veto da prefeita Socorro Nery. Agradecer a Patrícia Rego, a procuradora também, porque encabeçaram aí, vendo que tinha vários erros inconstitucionais, que não era da competência da Prefeitura de Rio Branco, nem da Câmara Municipal de Rio Branco, legislar sobre o que é família, sendo que nós temos uma Constituição Federal. Vale frisar aí para todas as pessoas que sai ganhando é a população acreana. Sai ganhando a mãe solteira, que cria seus filhos, sai ganhando a avó, que cria seus netos, sai ganhando os tios e as tias, que criam seus sobrinhos, e a comunidade LGBT, que sai ganhando também, porque com essa lei que estava em vigência, né, nós tínhamos o quê? Uma ascensão aí que só podia ser família quem tinha filiação por casamento e que fosse só por homem e por mulher. Então, todos esses outros arranjos familiares não estavam sendo mais considerados famílias, e aí a própria lei intitulava a criação de um conselho da família para que a prefeitura pudesse ouvir este conselho só por organizações religiosas dessa família tradicional, dessa caixinha de família, para gestar as políticas de acesso à saúde, educação, esporte, cultura e lazer. Então, essa decisão do Tribunal de Justiça, por unanimidade, ela vem reforçar aquilo em que as instituições zeladoras pela Constituição Federal, como no caso o Ministério Público que entrou na defesa, a OAB que entrou na defesa, outras instituições também religiosas que entraram nessa defesa, para quê? Para dizer que essa sociedade e as leis já vigentes e os acordos já assinados pelo Brasil e a lei do STF já garante que não só as relações homoafetivas, mas outras relações, a não só a filiação por homem e por mulher, legalmente casados no civil, possam ser considerados como família. Então, Venceslau, há de se frisar também que nós aí vamos realizar uma semana inteira da diversidade no período de 24 a 30 de setembro, e nós estamos com esse ano, após essa experiência negativa que nós enfrentamos na Câmara de Vereadores em Rio Branco, com essa situação de parlamentares aí estar com cunho conservador, religioso, associado à instituição religiosa, legislando em causa própria, querendo tirar direitos de outras pessoas, não só LGBTs, mas de outras pessoas que não estão nesses arranjos, nessa concepção. Nós vamos realizar uma semana da diversidade
com o tema Seu Voto Vale a Sua Vida. Deixa eu fazer aqui uma pergunta que chega de um telespectador, Germano. É a Jaine Vieira de Souza, da Vila Acre, agradecer a audiência. Ela diz o seguinte: gostaria de saber por que a população LGBT quer tantas leis a favor de vocês, como ela coloca, sendo que já se tem todos os direitos que a população em geral tem, né? Aí se torna preconceito contra outras classes, é a visão dela. Como é que é o nome dela? Jaine. Jaine, boa tarde. Deixa eu te falar. Nós, os homossexuais, não podemos casar por uma lei no Código Civil brasileiro, porque a Câmara de Deputados Federais e Senado da República ainda não aprovou uma lei que possa entrar no Código Civil para que casais homoafetivos, 2 homens e 2 mulheres, possam casar. Nós temos uma decisão do STF, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que garante o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Mas nós não temos uma lei porque há mais de 20 anos tramita no Congresso Nacional, nessas duas casas legislativas que fazem as leis para entrar na Constituição Federal, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Vamos supor que mudam os ministros do Supremo, vamos supor que mudem os desembargadores, os conselheiros nacionais, mudem as resoluções e aí cai esse direito do casamento. Então ninguém quer direitos ou privilégios, nós queremos igualdade e nós ainda estamos lutando por isso. Nós temos decisões e acordos judiciais, nós queremos leis para criminalizar a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia, ou seja, a discriminação contra os homossexuais que leva até assassinatos, ao direito a se casar, ter no Código Civil, ninguém quer privilégio. E aí ninguém está tirando direito de outras pessoas. Agora, a aprovação desse estatuto, dando esse tipo de arranjo familiar, tirava até a família de Jesus, porque Jesus nasceu de uma virgem e que José não era casado com Maria. Então, já entra logo fazendo até o questionamento religioso, que muitos se colocam nessa posição, de querer fazer o questionamento religioso, dizer que nós, pessoas do mesmo sexo, não podemos casar, que estamos afringindo as leis de Deus. Então, está tirando até aí a concepção religiosa de que é as relações por afinidade, por amor, que é a constituição de família. Então, ninguém quer privilégio. Ô, Germano, essa questão da discriminação e da contrarresposta, quer dizer, é aquela velha história. Quando um não quer, 2 não brigam. Então, percebe-se que também tenta-se imputar à população LGBT a culpa por ela ser discriminada. Porque a discriminação existe, ela é real. Isso aí, acho que todo mundo vai concordar, ou pelo menos a maioria. Então, como é que é para vocês lidar com isso? Ao mesmo tempo em que são discriminados, ainda recebem a peste de que são os culpados por serem discriminados. Desde o tempo que se tem esse processo de formar civilização no mundo, e aí se você tem um pouco de conhecimento de sociologia, estudos sociais, aí que eu acho que é da minha época, que eu já tenho 40 anos, quem é dessa época sabe muito bem que nós temos as grandes arenas aí, né? A Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial, que nós estamos aí atravessando aí por um período aí de ir para uma terceira guerra, ocasiona que as pessoas sempre jogam aqueles mais que são chamados de minorias, aqueles que são mais estigmatizados pela sociedade, que dizem que são vítimas e por serem vítimas fabricam uma vitimização e são condenados por isso. E se for assim, a gente pode pegar também Jesus, que era contrário ao que o sistema dizia que era natural e foi crucificado. Então, os homossexuais geralmente estão nesse rol como idosos, como mulheres hoje em dia, por conta do machismo, como pobres hoje em dia no Brasil, que nós voltamos a ter uma densidade muito maior de pessoas sem dinheiro, sem o que comer, na pobreza, e estão sendo vitimizados por isso, dizendo que são vagabundos e que não querem trabalhar. E ainda não pode merecer ter um benefício, como é o caso do Bolsa Família. Mas, em todo caso, eu queria deixar aqui, Venceslau, uma mensagem para dizer para você, telespectador, que uma lei dessa, como o pastor J. Conceição falou, é uma aberração, foi uma aberração. E foi aprovada no dia 5 de abril pela Câmara Municipal de Rio Branco. Nós esperamos desde lá, de abril para cá, para ter essa voz solta, ou seja, para dizer que nós vencemos. Vencemos contra o obscurantismo, contra o conservadorismo, contra a ignorância. E não só a gente, mas as pessoas que nos ajudaram, como o movimento que cresceu por todas as famílias, ou seja, por todas as famílias, não só as famílias LGBTs, todas as pessoas de bom senso que viram que a lei era excludente não só para a família LGBT, mas para outras famílias que não estavam nesse arranjo do Estatuto da Família. E vale frisar que isso tem um financiamento, Venceslau. Isso tem desde a Câmara dos Deputados Federais do Acre, ou seja, que financiaram para que esse projeto fosse aprovado. Porque agora eles querem uma aprovação de um projeto para mudar no Código Civil, para poder
a não dar o direito de casais homoafetivos ou outros arranjos familiares que não sejam da visão religiosa a não poderem se constituir como família, ou seja, retroceder no tempo. Isso é uma aberração. Agora você, meu amigo telespectador, dos vereadores que nós temos em Rio Branco, só 3 não votaram a favor desse Estatuto da Família. Vereador Jackson Ramos, vereador Eduardo Farias e vereador Rodrigo Fornec. Esses nós não vamos fazer campanha contra esse ano de 2018. Mas os outros que foram favoráveis, que votaram, mesmo sabendo que era uma lei discriminatória, nós vamos fazer campanhas contrárias, porque a maioria, em que pese, estão dentro das igrejas pedindo voto. E eles votaram, não foi com a concepção constitucional, porque nós temos 2 vereadores advogados, Venceslau, e que expediram um parecer pela Câmara dizendo que era constitucional, contrário ao Ministério Público, à OAB e outras organizações de defesa. Nesse caso, quem é advogado conhece, né? Senão não seria advogado. E se posicionar assim é estranho. Mas é a democracia. Deixa eu encerrar com uma pergunta do Sidney Lins. Ele pergunta se esse ano vai acontecer a parada LGBT. Diga, Sidney, meu amigo, vai acontecer dia 30 de setembro, seu voto vale a sua vida, porque nós não podemos, LGBTs e toda uma sociedade progressista, votar em parlamentares, em candidatos que possam retirar direito das pessoas. Nós temos que acordar as pessoas que o voto dela é muito importante. Obrigado aí, TV Gazeta, aí essa oportunidade, imensamente da gente poder, e obrigado ao Tribunal de Justiça, aos desembargadores aí que não deixaram que essa vigência dessa lei pudesse prosperar no Acre, ou seja, nós dar um mau exemplo para o país, numa lei que estava aí coibindo e discriminando as pessoas. Muito bem, Germano Marino, presidente do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT, muito obrigado. Daqui a pouco voltamos com o Gazeta Entrevista. Aguarde só um instante. Até já.